A viagem começa no centro de Angra dos Reis, no cais de turismo, e a travessia até a Ilha Grande dura 50 minutos. Quando a gente fala de hospedagem, passeios e mar abrigado, a gente fala do lado continental da ilha, do mar de dentro. A enseada de Araçatiba, ela é a última enseada do lado abrigado da ilha. Ela está bem distante da Vila do Abraão, é o extremo oposto, e aqui é a região mais preservada do mar de dentro. Porque aquele lado eram fábricas de sardinhas, né? Então são muitas famílias japonesas que da fábrica de sardinhas foram transformadas em pousadas. Por sorte, né, tem uma visão de manter o mais preservado possível. Então não tem como se desenvolver mais do que aquilo. Para dias nublados na Ilha Grande, a sugestão é ir para debaixo da terra. Tati, o que a gente faz aqui nesse lugar? Aqui é a ponta do Acaiá, a gente tem aqui a Gruta do Acaiá, uma formação, uma rachadura, uma fenda na rocha aqui da ilha. Então a gente desce através da fenda dessa pedra até encontrar a água do mar lá embaixo. Para visitar essa gruta, é recomendado contratar um guia que conheça a região. O ideal são dias ensolarados ou nublados com mais luz, para que essa luz reflita sobre a areia do fundo do mar. Acaiá, em tupi, é sopro, Gruta do Sopro. Vocês vão sentir muito vento quando vocês estiverem descendo aqui, que é a maré mexendo lá embaixo, empurrando essa massa de ar. Ela mexe a copa das árvores num dia de mar bravo. Bora pra próxima? Nossa primeira parada de hoje é nas Ilhas Botinas, o principal cartão postal de Angra dos Reis. Elas ficam aqui próximas à Ilha da Jipoia e mais próxima à região do centro de Angra dos Reis, bem dentro da Baía da Ilha Grande. O pessoal fica pulando do barco, brincando na água, e ela é muito boa também para mergulho livre. E a minha próxima parada é na Ilha da Jipoia, na praia de Jurubaíba, a famosa praia do dentista. É o meu lugar preferido no mundo. É minha praia predileta da ilha. Pela história do passado da Parnaioca, por ela ser tão remota, pela cachoeira que tem lá no canto, não sei te explicar. Tô até emocionado, eu amo esse lugar demais. Até década de 70, tinha 1.600 moradores aí. O pessoal começou a ir embora da Parnaioca por causa do presídio. A próxima praia é Dois Rios, onde tinha o presídio. Então quando tinha fuga, os presos chegavam na Parnaioca primeiro. Tati, onde é que a gente está indo hoje? Estamos indo para Lopes Mendes, uma das mais bonitas do mundo. Bora conhecer a praia mais famosa aqui de Ilha Grande. É uma praia de mar aberto e quase 3 quilômetros de areia bem clara. Você pode ir 40 vezes no mesmo ponto e cada mergulho diferente.
Do lado de fora, todos os mergulhos são um pouquinho mais profundos. Muda a característica da água, pode ter mais correnteza, pode estar mais clara. Tem mergulhos costeiros também, mas geralmente do lado de fora as navegações são mais longas. O mar de dentro, na Ilha Grande, é provavelmente um dos melhores pontos para fazer check-out e ter mergulhadores de iniciantes, porque é tranquilo, os mergulhos maiormente são costeiros, mesmo as lajes são de menor profundidade, menos correnteza, não tem maiores dificuldades. Na Ilha Grande, assim como em Ilha Bela, são 200 anos de pirataria. Eram endereços de refúgio e descanso de piratas, navegadores e militares. A enseada de Araçatiba, estando do lado abrigado, é a mais próxima da cidade de Paraty, que é onde você tinha o escoamento de ouro que vinha de Minas. Navegadores, piratas, interessados em saquear, em roubar esses navios, eles tinham aqui um porto seguro, um local tranquilo para ficar ancorados, e eles conseguiam visualizar e conseguiam ver os navios saindo de Paraty. O ouro estava vindo dentro da baía onde ele parava para dormir, para descansar. E aí os piratas começaram a brigar por enseadas na ilha. Todo mundo queria ficar dormindo, apoitado, ter a sua base o mais perto de Paraty possível. Por exemplo, Lopes Mendes. Qual é o nome original dessa praia? Qual era o pirata que estava lá? Era o Lopes Mendes. Ilha do Jorge Grego, pirata espanhol. Ponta dos Castelhanos, Praia do Juan Lourenço. Foram se perdendo os nomes por causa dos piratas que estavam aqui. Tivemos muitas mudanças, né? Assim, começo dos anos 90, né? Quando ainda existia o Instituto Penal Cândido Mendes, que aqui era muito mais reservado, muito mais vazio, não tinha energia elétrica. Então, o nosso kit básico para vir à Ilha Grande era lanterna. A Vila do Abrão se desenvolveu em função do Instituto Penal Cândido Mendes. Então, a primeira vila povoada com crescimento desorganizado, podemos dizer, foi a Vila do Abrão. Ela cresceu muito, não teve um controle, né? Antes de ser presídio, aqui era uma grande fazenda de café. E quando as fazendas começaram a quebrar na época do café, quem comprou a fazenda foi o imperador, Dom Pedro II. Dom Pedro era um apaixonado pela ilha, ele tem várias passagens aqui. Ele construiu o lazareto, um leprosário no mar de dentro, um aqueduto. O lazareto foi um hospital usado para isolar imigrantes em quarentena que vinham da Europa para trabalhar nas lavouras de café. Quando ele foi desativado, os prédios de primeira e segunda classe foram implodidos, os pavilhões de terceira classe viraram o primeiro presídio político, abrigando políticos, por exemplo, da Revolução de 32. Aqui era a entrada do hospital do lazareto, então nós temos um corredor de palmeiras imperiais que mostra a importância e a riqueza da obra na época. Esse é o aqueduto, construído em 1893, para levar água para os prédios lá do lazareto. Eu venho à Ilha Grande há mais de 30 anos e continua me encantando. Vocês chegam como se fosse a primeira vez que vocês tivessem chegado na ilha. A gente não perde o encanto, né? Às vezes até eu me surpreendo.